Seja bem-vindo a mais uma etapa do Zero ao Curta. Hoje a gente vai continuar falando de design de personagens, mas a gente vai criar a nossa segunda personagem, a Magnólia. Como a gente viu no vídeo da semana passada, o primeiro passo é separar referências. Então eu separei algumas referências aqui de monstrinhas do filme Universidade de Monstros. E aí eu gosto de pegar, por exemplo, um pouquinho de cada monstro, um pouquinho de cada personagem e fazer o meu. Então, agora a gente vai acompanhar todo o processo criativo da Magnólia. Eu ainda não fiz nada, vamos fazer tudo junto. Pode ser que dê tudo errado, pode ser que dê muito certo. Vambora! Eu gostei muito do formato dessa personagem aqui, porque ela tem as pernas longas e os braços longos, e isso ajuda muito na hora de animar e também na hora de criar. A técnica que a gente vai usar para criar o boneco é a técnica de feltro. Eu vou colocar alguns personagens aqui na tela para você entender como que vai ser. Então, obrigatoriamente o personagem vai ter uma textura um pouco peludinha por causa do material que a gente vai usar. E eu gosto muito disso. Então eu gostei muito do formato dessa personagem aqui. E ela também tem 3 olhos. A única diferença dela é que a posição dos olhos dela forma um triângulo. Isso não é bom pra gente. A gente vai precisar que os olhos sejam paralelos. Por quê? Porque na hora de colocar o óculos, a gente precisa que eles se liguem. E se a gente tiver um formato triangular, isso não vai funcionar na hora da gente colocar o óculos no boneco. Então tá, então eu gostei dessa pro formato. E aí tem algumas outras. Essas aqui, por exemplo, elas são a cheerleaders, né? Então elas têm esse formato mais sexy, sabe? Sei lá, a curva do corpo delas é diferente, né? É mais sensual, assim, porque elas são cheerleaders, então meio que precisa disso. E elas também têm essa boquinha com batom, elas, enfim, esse cabelo é super caricato, sexy e tudo mais. E essa personagem aqui eu adorei pro cabelo. Eu achei que ela tem uma cara muito simpática, o sorrisinho dela é meio, sabe, é discreto, não é uma bocona super sexy, é diferente. E ela tem um cabelo todo pra cima, assim, parece um sorvete. E é completamente a textura do feltro que a gente vai usar. Eu gostei muito do sorriso dessa. Achei super simpático e fofinho. E o olhar também achei bem legal. E ter esses cílios. A maioria tem os cílios, mas eu gostei muito desses cílios com a pontinha, assim. Acho que a gente pode usar no nosso personagem. Aqui tem mais algumas referências. Que essa aqui é basicamente aquela, só que com outro cabelo. E essa daqui... eu achei ela um pouco mais infantil. Eu não sei se é a cor que me deu essa sensação, que ela é mais rosinha, ou se é a boca. Mas uma coisa que eu não gostei, mas tem uma coisa que eu queria evitar, que é o formato dela. O formato dela, ele é completamente gelecudo, assim. Então, naturalmente, ela se movimenta de uma forma arrastando. E eu quero que tenha pernas porque eu acho muito mais fácil na hora de animar a gente ter o walk cycle e tudo mais do que uma coisa geleca que se arrasta, sabe? Essa personagem aqui eu achei super engraçadinha, ela tem o cabelo antes do olho. Então a gente tem o cabelo e aí o olho sai do cabelo. E eu achei isso muito legal. Mas não sei, eu acho que o olho ser essa parte independente, completamente independente da cabeça, pode ser muito difícil na animação. Eu acho que isso pode ser muito difícil porque o olho ele vai ter que ter vida própria. Então enquanto a cabeça faz assim, o olho, como ele tá em cima, ele vai ter um movimento secundário, é uma animação secundária. E isso acaba complicando um pouco. Então eu acho que eu não vou fazer assim, eu vou fazer o olho no rosto mesmo, porque aí ela vai seguir, o olho vai seguir o movimento do rosto. Hoje eu vou fazer tudo no iPad e eu uso um programa chamado Adobe Draw. Ele é de graça e você consegue com a canetinha desenhar. A única problema, um pouco problema de desenhar no iPad é que a textura do iPad é muito lisa. Então meio que a gente não tá acostumado a desenhar numa coisa que não é porosa. Ela é muito lisa, desliza muito a caneta. Mas tudo bem, isso um pouquinho você praticando, você já super se acostuma. Então eu vou abrir aqui o programa e aí eu vou criar um novo projeto. Eu clico aqui nesse maisinho. E aí eu vou escolher um formato, né? E beleza, temos aqui um novo projeto. E o que eu vou fazer? Eu vou importar as imagens de referência e vou desenhar por cima alguma coisa que eu gostei, em específico de cada personagem. Então eu gostei muito do formato daquela primeira personagem. Eu vou importar ela, clico aqui nesse mais, imagem, aí eu tenho ela salva aqui no meu iPad. Essa aqui.
Beleza, eu clico, eu ajusto o tamanho direitinho. Eu não quero que ela tenha esse chifre, mas eu vou deixar o espaço pra gente fazer o cabelo pra cima. Então, beleza, concluído. Aí ela tá aqui nessa camada, e aí eu vou escolher o meu brush, né? Ele tem a opção, por exemplo, deixa eu apagar essa camada pra vocês verem. Você clica 2 vezes e a camada fica oculta. Cada brush, esse aqui é como se fosse uma brush pen. Então, o iPad, ele reconhece a força da caneta. Então, se eu fizer um traço leve, né, com a caneta leve, ele vai ser bem fininho. Se eu for apertar mais, ele vai ser mais grosso. Então, ó, vou fazer leve e apertar, ele reconhece. Leve e apertar, ele reconhece. E aí, isso é uma opção. Você pode desabilitar isso. Você clica aqui, vem aqui nesses controles, e aí, dinâmica da pressão. Se você quiser, você pode desligar isso. Então, eu vou pegar esse pincel, eu vou pegar o pincel de cima, que é esse preto. Ele tá aplicado a dinâmica. E aí, eu vou habilitar aqui a camada do formato e vou desenhar por cima pra gente pegar o formato dessa personagem. Eu curto mais de desenhar assim, como se fosse em papel, sabe? Em vez de fazer um traço contínuo, porque eu acho mais difícil de ter controle quando a gente faz traço contínuo. Então, eu gosto mais de fazer... Enfim, de fazer aos pouquinhos, né? Os tracinhos. Beleza, então eu já fiz esse formato, meio batatinha. Vou passar aqui pra perna. Agora, lembra que eu gostei do sorriso da outra personagem? Então, eu gostei do formato dessa, eu gostei do sorriso da outra. Então, eu vou selecionar a outra referência, que é a do sorriso, e a do cabelo, que é a mesma. E vou botar aqui. Beleza. Aí, eu vou colocar ela com camada de baixo pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Ela acabou ficando muito grande, tá vendo? O que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na camada dela, transformar. E vou posicionar ela, deixa eu ver mais ou menos onde seria a boca. O que eu posso fazer? Para eu conseguir ver a camada de baixo, eu diminuo a opacidade da camada de cima e aí eu consigo ver melhor isso. Então eu vou diminuir um pouquinho a opacidade e como transformar, eu vou colocar a boca onde seria a boca da outra personagem para a proporção ficar interessante. Beleza. Agora eu apago essa outra aqui, né? Tem um problema, ó. Uma tá virada para um lado, essa daqui tá virada para cá, e essa aqui tá virada para cá. Então, o que eu vou fazer eu vou virar essa daqui pro outro lado. Então, eu vou transformar, virar horizontal, tá vendo? Agora vai fazer sentido essa boca assim, porque ela tava virando pro outro lado, olhando pro outro lado, e a boca ia ficar ao contrário, ia ficar muito estranho. Tá. Então, beleza. Então, agora que eu já tenho, eu vou pegar e eu vou desenhar por cima. Bato na camada da borracha. Na hora de realmente fazer o boneco, pode ser que as coisas mudem por conta de material, por conta de facilidade na hora de modelar. Então, tudo isso, o ideal é que você pense antes, mas se tudo der errado, a gente tenta seguir o conceito e certinho do personagem, mas se der errado, beleza, entendeu? Você tem que adaptar. O que não pode é diminuir a personalidade da personagem. Então, assim, a gente sabe que ela é uma pessoa meiga, que ela é fofinha, que ela é legal, lá. Então, ela tem que manter essa personalidade no boneco. Agora, se a boca não conseguir fazer assim por questões técnicas, ela vai falar, ela vai ter expressão, e eu não conseguir fazer dessa forma, beleza, não tem problema. Cara, eu acho que ficou... acho que ficou legal. Eu gostei muito desse olho dessa personagem também. Então, o que eu vou fazer é copiar o olho. Então, eu vou diminuir ele um pouco, porque a gente tem que ter 3 olhos. E eu acho que vai ser muito. Eu vou diminuir um pouquinho. Botar aqui. E vou copiar igualzinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o olho numa nova camada, pra gente ter eles independentes. Tem uma outra coisa aqui muito legal nesse aplicativo, que são as formas. Então, se eu clico aqui, eu consigo pegar essa, por exemplo, uma bola e colocar aqui. O olho não é exatamente bola, então eu vou ajustando até eu ter o formato certinho do olho.
Que eu acho que é algo mais ou menos assim. Então eu vou fazer assim, e aí quando você vem com a caneta por cima, você faz o círculo certinho. Certo? Aqui já é bola perfeita, né? A parte da pupila. Pupila não sei o nome disso. Então tá. E aí, por exemplo, se eu quiser pintar, preencher, eu seguro e ele preenche. Tá vendo? Mas eu não quero. Vou diminuir um pouquinho, beleza. Então tá. Então, deixa eu ver se tá estranho. Não, tá ok. Depois na hora de pintar a gente vai melhorar isso. Beleza, agora eu vou fazer os cílios. Então eu venho aqui, puxo aqui, eu vou aumentar um pouquinho o pincel. Eu vou puxar aqui os cílios e fazer a bolinha. Que ele tem essa bolinha nos cílios que é muito legal. Então, eu vou puxar aqui, fazer a bolinha. Qual foi a minha real intenção de fazer em camada separada? Eu acho que ficou muito grande. Se eu colocar mais 2 olhos desse tamanho, vai ocupar muito o rosto. Então, quando você tem uma camada independente, você consegue ajustar só ela à forma que você precisa. Tanto fazer isso quanto duplicar. Então, vamos ver. Eu vou pegar o transformar só do olho e eu vou diminuir um pouquinho. Beleza. Acho que agora tá legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, em vez de eu desenhar tudo de novo, eu vou pegar essa camada, eu vou duplicar, aí transformar e... Opa! Cancelar. Eu vou pegar, eu vou transformar... Oh, gingonça. Peraí. Aqui. E aí eu passo ela pro lado. Tadã! Entendeu? Eu vou dar uma rotacionadinha, tica, tica, tica. E vou fazer isso com os outros. O que, ó, por exemplo, putz, ficou muito. Esqueci, eu vou duplicar, transformar, passar pra cá. E dar uma rotacionadinha, porque ela parece que tá indo pra cima. Eu acho que ficou todo mundo muito pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu vou mesclar pra baixo. Ó, ela virou a mesma camada. Mesclar pra baixo, virou a mesma camada. Agora, com as 3 juntos, eu centralizo. Beleza? Temos essa nossa referência. Eu vou botar um pouquinho mais pra baixo os olhos, seguindo um pouco essa referência aqui. Beleza? Boa! Eu prefiro colorir no Photoshop, porque eu acho que tem mais controles de seleção e coisas pra deixar mais fácil. E também tem brushes diferentes. Então, na hora de colorir, a gente vai pro Photoshop. Quer saber? Vamos fazer assim. Vamos já exportar pro Photoshop e a gente faz o cabelo lá, porque lá vão ter brushes diferentes que a gente consegue dar essa textura de cabelo. Vai ser mais fácil. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou clicar aqui nesse quadradinho pra cima e vou colocar arquivos da Creative Cloud com PSD. Ele vai automaticamente criar um arquivo em PSD e vai passar pro meu computador, pro Photoshop.
Gente, aqui é o seguinte, como eu não desenho muito bem e eu gostei muito do olho de um personagem que eu já tinha de referência, eu recortei o olho dele e colei lá na Magnólia. Eu fiz isso também com o cabelo. E eu acho que tudo bem fazer isso quando o nosso personagem ele vai servir só como base para a criação de um boneco. Ou seja, a gente não vai animar ele. Então tudo bem ter texturas diferentes. O olho ele tá mais brilhante do que a boca, do que o resto do corpo, mas não tem problema porque ele é uma base para eu criar um boneco palpável. Então se você não desenha muito bem, não se preocupa, faz meio que uma colagem que vai dar tudo certo. E aí, depois de umas 2 horas desenhando ou tentando, a gente tem a Magnólia. Então, se você curtiu, não esquece de se inscrever, dar um like no vídeo e continuar acompanhando a nossa série do Zero ao Curta, porque na semana que vem vai ter design de set e depois a gente vai começar a construir esses personagens de verdade. Vai ser muito legal, a gente tá muito animada, espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente e até a próxima!